Há 8 anos atrás, minha família e eu, nós decidimos apostar num sonho, né, e buscar um espaço para apostar exatamente nesse sonho de transformação das nossas vidas. E escolhemos um cantinho, né, ali perto de Paraíba do Sul, perto de Areal, mas ainda dentro de Petrópolis, chamado Secretário. Essa mudança, essa transformação, essa saída, né, de um centro urbano para uma área rural, assim como nós fizemos, né, minha família e eu fizemos em 2008, foi um pouco na contramão do que muitas pessoas fizeram nos últimos anos, né? Afinal, pela primeira vez na história da humanidade, desde 2007, existem mais pessoas morando em cidades do que em áreas urbanas. Vocês, por acaso, por falar em cidade, né, por acaso vocês sabem quantas cidades existem no mundo? Né? É lógico que a concepção, né, o conceito de cidades varia de país para país, né? Mas existe um conceito aceito, né, um número aceito, né, que existem cerca de 2,5 milhões de cidades no mundo todo. Desses 2 milhões, um pouco mais de 3 mil cidades têm mais de 150 mil habitantes. Aqui no Brasil, nós temos apenas 326 cidades com mais de 150 mil habitantes. E Petrópolis é uma delas. Hoje, né, trazendo um pouco em números, né, mais de 55% da população mundial reside em cidades. Em 2050, né, daqui a praticamente 25 anos, nós seremos 10 bilhões de humanos habitando aqui o nosso planeta Terra e 70% dessa população vai estar residindo em cidades. Isso causa, né, uma série de pressões em cima desse organismo vivo chamado cidade. Nós temos também que considerar que as últimas décadas foram marcadas por alterações climáticas cada vez mais intensas e cada vez mais frequentes. Isso não é uma perspectiva de futuro, isso não é uma projeção, né? Isso já é uma realidade que nós estamos vivendo hoje no nosso dia a dia. E a perspectiva, né, as projeções indicam que essa realidade ela não vai melhorar, ela não tende a melhorar. Se a gente repetir esses mesmos pontos que eu venho trazendo para vocês, ou seja, uma expectativa de crescimento populacional já aceito e já dado, uma concentração dessa população cada vez maior nas cidades, somado ainda às alterações climáticas, se a gente repetir projetar essa mesma equação, a gente vai obter exatamente os mesmos resultados que a gente tem alcançado, que são perdas humanas, perdas materiais e também um consumo acelerado de recursos naturais pelo nosso modelo de vida. Como é que a gente muda essa equação? Porque se a gente continua aplicando para aquela primeira equação, crescimento populacional, concentração em cidades e o uso cada vez mais acelerado de recursos naturais, as condições de vida na cidade não vai melhorar, em nenhuma cidade no mundo. Mas a boa notícia é que, para alterar essa equação, a natureza ela pode nos servir como um modelo de inspiração. E é sobre isso que eu pretendo trazer aqui 2 dicas que a natureza ela pode nos trazer. O primeiro deles é um conceito chamado metabolismo urbano. Esse conceito ele foi desenvolvido nos Estados Unidos em 1965 e já vem sendo aplicado em várias cidades ao redor do mundo. Esse conceito ele parte do princípio que as cidades elas são comparadas metaforicamente a um grande organismo vivo, né, que para crescer elas precisam consumir energia e materiais, né, para crescer e se multiplicar e se manter viva, e também precisam descartar aquilo que sobra desse processo, né? Esse conceito de metabolismo urbano ele tem 2 abordagens e dois principais fluxos, né? Um fluxo que é um fluxo que ele chamado fluxo linear, onde a cidade ela vai buscar recursos
naturais para se manter. Esses recursos são transformados para abastecer exatamente essa cultura ou essa sobrevivência da cidade. Esses recursos precisam ser transformados e serem utilizados pela cidade dentro da sua organização e depois eles precisam ser descartados. Essa é a lógica de extração, transformação, consumo e descarte. É um fluxo linear que as cidades menos eficientes utilizam no seu dia a dia. Esse fluxo ele traz uma pressão guiado principalmente pela lógica de consumo dessa cidade e que traz uma pressão muito grande para os meios de produção que depois pressionam os meios de extração e os recursos naturais e que depois precisam ser descartados em algum momento de forma, na maioria das vezes, desordenada, sem o aproveitamento, sem a retenção de valor desse sistema. Em contrapartida, existe um segundo fluxo, chamado fluxo circular. Esse fluxo circular parte do mesmo princípio do fluxo linear, onde eu vou extrair, transformar, utilizar e descartar, mas esse fluxo linear, esse fluxo circular, ele parte de uma lógica de extração e retenção de valor dessa cadeia. Dentro de cada lógica, dentro de cada grupo, a gente vai extrair, vai tornar esse processo cada vez mais eficiente. Eficiente no momento de produção, eficiente no momento de consumo, eficiente entre os processos de consumo e de produção, eficiente na extração dos recursos naturais, ou reduzindo a necessidade de eu buscar os recursos naturais e eliminando cada vez menos resíduos e cada vez menos recursos. Alguns exemplos, né, que podem servir de inspiração, a gente pode trazer exemplos de cidades no Brasil que tornam o consumo, o uso da água mais eficiente, diminuindo a pressão nos recursos naturais e diminuindo a pressão nos ambientes naturais relacionados ao abastecimento de água. Mais da metade dos recursos, dos resíduos que são gerados por uma cidade, via de regra, são resíduos orgânicos e que têm um potencial muito grande de servir de matéria-prima para outros processos. Então, existem processos consolidados de extração de valor desses processos de utilização de recursos oriundos da matéria orgânica. Cidades que utilizam corredores verdes para reduzir, para melhorar a qualidade do ar local, para promover a biodiversidade e para oferecer espaços cada vez melhores de lazer para a sua população. Cidades que utilizam modais combinados para melhorar o fluxo de mobilidade, integrando conceitos entre os vários modais de mobilidade para reduzir a dependência da população do carro individualmente. Esses pontos trazidos até então, eles são difíceis de ser aplicados, né? Podem parecer que sim, mas a minha opinião é que não, porque a natureza ela já funciona assim desde que ela existe, desde que o mundo é mundo, né? E ainda tem um outro conceito que eu queria trazer que sintetiza também uma ação da natureza. Toda vez que o ser humano ele vai ocupar um espaço, né, a primeira providência dele é impermeabilizar aquele espaço. Logicamente que para impermeabilizar, ele precisa impermeabilizar para poder construir, né, a sua infraestrutura, né, urbana, né, de calçadas, cidades, estruturas, ocupações irregulares, né, mas isso evita e bloqueia cada vez mais o fluxo natural que a água precisa seguir, para que ela, como elemento natural, precisa seguir desde o momento que ela chove até o momento que ela deságua nos rios. A consequência dessa impermeabilização, a gente viu muito bem no painel anterior, a gente conhece isso muito na pele, né? E aí o conceito, né, isso liga completamente a um conceito de cidade esponja, que é exatamente devolver para o ambiente urbano a capacidade dele reter, absorver e drenar rapidamente a água para que ela não
acumule, né, e que a cidade funcione exatamente como uma esponja, né? Essa opção ela dá a oportunidade de se trabalhar paisagismo, convívio social e também a integração da biodiversidade no ambiente urbano. O criador desse conceito, essa frase é célebre dele, né? A gente precisa trabalhar com a natureza e não contra a natureza. Ou seja, não o que eu estou propondo aqui não é abandonar a infraestrutura cinza ou a infraestrutura tradicional, mas integrar o que a natureza nos oferece em termos de soluções baseadas na natureza e a arquitetura tradicional, né? Fazendo com que cada uma delas contribua com aquilo que tem de melhor, organizando, né, e integrando arquitetura, inovação, tecnologia e natureza com benefício para todo mundo. É um jogo de ganha-ganha. É lógico que esse processo de adaptação entre o que a gente tem hoje e o que a gente precisa ter, né, para se adaptar a essas condições cada vez mais frequentes de alterações climáticas, ela demora tempo, mas ela precisa começar. Ela não pode estar simplesmente num discurso ou numa promessa. Ela precisa ser transformada numa política, em ações, né, que materializem e que beneficiem esse grande organismo que é efetivamente a cidade. O desafio não é só repensar a cidade que nós temos hoje, mas que cidade que nós queremos deixar e qual a cidade que a nossa geração, a geração que vai nos substituir, ela merece receber da nossa geração. Nesse momento agora está acontecendo na cidade de Cali, na Colômbia, a 16ª Conferência da ONU sobre Biodiversidade. E olha o que é que está sendo discutido lá. Como é que as cidades podem incorporar a natureza de volta ao tecido urbano. Isso é uma discussão real e que está acontecendo nesse momento. E, por fim, eu queria trazer aqui a visão de que a água, ela pertence, ela é um elemento natural, mas ela tem o seu próprio ciclo, desde que o mundo é mundo, né? É um ciclo onde a água, em algum momento ela está acumulada no oceano, em rio, evapora, se concentra em nuvem, precipita, infiltra e retorna para esse ciclo. Esse ciclo funciona desde que o mundo é mundo. A água que nós temos hoje disponível no planeta é a mesma água que os dinossauros tinham quando eles existiam. Todos os conhecidos históricos que vocês lembram de cabeça, né, já beberam essa mesma água que nós bebemos hoje, né? Então, a água, historicamente, ela sempre foi associada à vida, à cultura, à renovação, prosperidade e abundância. E a gente não pode pensar de forma diferente, né? A gente precisa trabalhar com a natureza e não contra ela. Caso contrário, a gente vai continuar colocando a culpa dos desastres na natureza e vai esquecer que nós somos parcialmente responsáveis pelas consequências do que está acontecendo em nossa cidade. Petrópolis é uma cidade linda, Petrópolis é uma cidade que respira cultura, respira biodiversidade, respira natureza, respira história. Eu não sou petropolitano e sei tudo isso, né? Eu já conheço, já fui apresentado ao russo, né? Eu já sei que Petrópolis consegue viver as 4 estações do ano num único dia, né? A minha esposa, por exemplo, já conhece lá 16 de março, olha o perigo, né? Então, para resistir, a Petrópolis precisa se reinventar. A organização do evento me pediu que a minha apresentação ela tivesse a capacidade de tocar corações e mentes de quem está assistindo. Então, o pedido que eu peço a vocês, nos ajudem a cuidar da nossa cidade. Muito obrigado.